Você já percebeu como ficar entediado se tornou algo quase impossível? Há alguns anos, esperar alguns minutos e ficar em silêncio era completamente normal. Esperar o ônibus, ficar sentado sem fazer nada, olhar a chuva caindo pela janela ou simplesmente deixar a mente vagar. Hoje, a história parece diferente. O celular vibra, a notificação aparece. Um vídeo curto começa e sem perceber você entra numa sequência infinita de conteúdos. E aqui é a parte mais estranha. Muitas vezes você nem está assistindo porque está interessado. Você só continua assistindo. E talvez a pergunta mais importante seja por que nosso cérebro parece que está desaprendendo a ficar parado. Porque o problema não pode ser o tédio. Talvez o problema seja fugir dele o tempo inteiro. Isso pode explicar porque tantas pessoas sentem falta de motivação, procrastinam tarefas importantes e têm a sensação de que a concentração simplesmente desapareceu. O cérebro humano funciona aprendendo padrões. Imagine que ele seja uma máquina extremamente eficiente que tenta economizar energia o tempo todo. Quando você entrega esses estímulos rápidos, constantes, vídeo curto, mudança rápida de imagem, notificações, música, jogos, conteúdos que muda a cada poucos segundos, o cérebro começa a entender que aquele é o novo padrão. Então, algo começa a acontecer silenciosamente. Tarefas normais passam a parecer lentas. Estudar parece lento, ler parece lento, trabalhar parece lento. Até assistir um vídeo mais longo às vezes parece cansativo. Não porque essas coisas ficaram mais difíceis, mas porque o seu cérebro passou a esperar a velocidade diferente da realidade. E o mais curioso é que o tédio sempre teve uma função muito importante. Parece estranho pensar nisso, porque ninguém gosta de sentir tédio, mas muitos momentos criativos nascem justamente dali. Pense numa quantidade de ideias que apareceram quando você estava tomando banho, olhando pela janela ou tentando dormir. Isso acontece porque o cérebro não está ocupado recebendo informações o tempo inteiro. Ele começa a conectar pensamentos, memórias, ideias diferentes. Ele trabalha no bastidores. Só que hoje muitas pessoas interrompem esse processo imediatamente. Surge um momento vazio? Celular. 5 segundos esperando alguma coisa? Celular. Alguns minutos sem estímulo? Celular de novo. Aos poucos, qualquer espaço vazio desaparece. Aliás, quando você escuta isso, fiquei curioso sobre uma coisa. Qual foi a última vez que você ficou alguns minutos sem pegar no celular? Talvez você nem se lembre. Se vier uma resposta na sua cabeça, comenta lá embaixo, porque é interessante perceber como algo tão pequeno acabou virando algo tão raro. Talvez você não tenha vivido isso sem perceber. Você decide estudar, trabalhar em algo importante ou aprender uma habilidade nova. Passa alguns minutos e surge uma vontade enorme de pegar o celular. Você pensa, eu vou dar só uma olhadinha. E alguns minutos viraram 20, depois 30. Então, parece que ela ocupa. Por que eu faço isso? Mas muitas vezes a resposta não é falta de disciplina. É seu cérebro simplesmente encontrou uma rota mais fácil para receber recompensas rápidas. Ele aprendeu que existe algo mais fácil, mais imediato e mais estimulante, esperando apenas um toque de distância. Agora vem a parte interessante. Seu cérebro aprendeu esse padrão. Ele também pode aprender o outro. Isso não significa abandonar a internet, ou jogos ou entretenimento. O problema nunca foi se divertir. O problema é perder completamente a capacidade de suportar momentos normais. Porque quando você reaprende a ficar alguns minutos sem estímulos, algo curioso começa a acontecer. A concentração melhora, a tarefa parece menos cansativa, a ideia aparece com mais facilidade e tudo aquilo antes que parecia impossível de começar, começa a exigir menos esforço. Acontece um dia, nem dois, mas acontece. Se você gosta desse tipo de assunto, daqueles que faz a gente parar por alguns minutos e olhar as coisas do cotidiano de um jeito diferente, talvez valha a pena acompanhar os próximos vídeos, porque às vezes pequenas mudanças na forma como a gente entende a mente acaba explicando coisas que parecem impossíveis de entender. Talvez o tédio não seja um defeito do cérebro, talvez ele seja uma ferramenta que foi esquecida. Porque em um mundo onde tudo luta pela sua atenção, ficar alguns minutos sem estímulos virou algo raro, e coisa rara costuma ter valor. Então, da próxima vez que você tiver vontade de abrir o celular, só para matar aquele segundinho em silêncio, talvez exista uma pergunta melhor para se fazer. E se simplesmente deixasse a minha mente ficar entediada por alguns minutos, porque talvez aquilo que você está tentando evitar seja exatamente o que o seu cérebro estava precisando.